Boa tarde, meus amigos. Vamos então dar continuidade, ao nosso módulo sobre Deus e Jesus. Hoje nós teremos a segunda reunião. Vou tentar dar continuidade ao que a gente discutiu na última reunião. Vou apresentar algumas coisas, em torno ali de uns 50 minutos, mais ou menos, e vou pedir para vocês ficarem bem à vontade para fazerem as contribuições e, a partir, então, do segundo momento, a gente pode discutir alguma coisa que tenha ficado em aberto na primeira reunião e alguma coisa que tenha surgido aí ao longo dessa reunião de hoje, né? Só para um pequeno resumo, né? Vale a pena, então, voltar a focar um pouco sobre o objetivo do módulo, né? Do CAD como um todo, que seria a questão da renovação, da ampliação do entendimento dos conceitos doutrinários e principalmente sua aplicação no cotidiano, né? O impacto que tem na nossa vida, né? E na relação que a gente tem com todas as outras pessoas, né? Então, para isso, a gente vai utilizar essas reuniões, que é um espaço de discussão. Eu falo primeiro mais para orientar conceitualmente, depois a gente vai discutindo. É uma conversa, uma troca de experiência, né? Todos nós temos as nossas experiências e vivências sobre esse tema, e aí vamos tentando junto fazer a construção de um entendimento ampliado. Dentro daquela preocupação, né? Temos 27 reuniões até o dia 29 de 10. Em geral, as reuniões aí devem ter uma duração de 90 minutos e a técnica básica é essa, a apresentação de um tema, a participação com as perguntas, os comentários. Volto a insistir, acho muito importante a questão da anotação, porque ajuda a gente a focar, ajuda a fazer a revisão. Como é uma coisa, um curso longo, digamos assim, a anotação é fundamental para ficar evidente o encadeamento entre os temas, né? Resumos, na medida que a gente possa acumular esses resumos, a gente tem condições de fazer um texto, de divulgar, enfim, né? Toda essa sequência de temas, né? Esses desafios semanais, eles ajudam muito a gente complementar com a leitura, né? Embora a gente tenha muita experiência, se a gente ficar na nossa experiência, acho que o rendimento das reuniões acaba sendo menor, né? Então, vamos lá. Talvez o principal assunto que eu abordei na reunião passada foi a ideia de espírito como um ser vivo que alcançou, através do acúmulo de conhecimento, tanto em quantidade como em qualidade, a consciência de si mesmo. Se alcança a consciência de si mesmo, ele alcança a consciência do seu limite, né? E, claro, vai buscar o entendimento. Claro que esse nível de entendimento variou muito ao longo da história, não é um entendimento racional sempre, né? Mas ele está refletindo sobre sua origem, sobre sua gênese, ou das pessoas que estão em volta dele, o sentido e o significado, ou seja, está falando do futuro, e, é claro, as escolhas, a ação, o comportamento que reflete esse entendimento que ele tem de sua origem e sobre o sentido e o significado, né? Não estamos entrando na qualidade desse entendimento, né? Mas basicamente é o processo que é inerente ao espírito, né? Capacidade de escolher, consciência de si mesmo, inteligência crítica, e é lógico, ele automaticamente começa a fazer reflexão sobre origem, gênese, sentido e significado, ou seja, com o espírito nasce o pensamento, a reflexão, o entendimento sobre a religião, né? Basicamente é isso, essa busca de sentido e de significado, né? Começando bem no começo, ó, aqui, ó, né? São árqueas, né? Ou bactérias aqui, tá? Bem lá no início, 3,4, 3,5, e agora tem surgido trabalhos falando em 3,7 bilhões de anos, né? A Terra tem cerca de 4,5 bilhões de anos, e a vida, cerca de 1 bilhão, já surgiu. E essa forma se mantém até hoje, praticamente é a forma de vida mais comum que a gente tem, e é a base da nossa existência biológica, né? Não tem como a gente fugir disso. Ó. Então começa, é um longo caminho evolutivo. Só para a gente não esquecer, hoje em dia o pessoal já não trabalha mais reino, né? Lembra daquele adágio, que é uma poesia, né? Dorme na pedra, respira nas plantas, etc. É um adágio, uma poesia, tá? Que já não cabe atualmente com o conhecimento que a gente tem, mas é uma seta, ela indica um vetor evolutivo, né? Hoje tem domínio das bactérias, o domínio arqueia, ou árquea, que são muito próximos das bactérias, a partir de 1960 para cá, e esse grupo chamado eucário. Esses aqui são chamados de procariontes, são células pequenas, sem núcleo, sem mitocôndria, sem cloroplasto,
E eucárias são células maiores, 10, 100 vezes maior, com núcleo, mitocôndria e tudo mais. Olha onde a gente está, ó. Animalia, né? Animal, fungo, plantas, ciliados, flagelados, etc. Só para a gente ver, quando a gente fala em criação, lembra que a gente falou da palavra criação? Veja como é uma coisa ampla, ó. A gente fala de criador ou de criação, né? Para a gente ter uma ideia da dimensão complexa, né, do que a gente está falando. Aqui só o tempo, né? Então, 3,7 bilhões, provavelmente formas iniciais de bactéria, até chegarmos a nós aqui, 2 milhões de anos, mais ou menos, atrás, ó, da escala de bilhão, tá? Para a escala de milhão. Aqui os primatas, ao grupo ao qual a gente pertence, 50, 60 milhões de anos atrás, e a gente, o ser humano, esse grupo, né? Essa família de hominídea, aqui em torno de 2 milhões de anos, mais ou menos, né? Então, é essa escala, essa linha evolutiva de acúmulo de conhecimento até alcançar a consciência de si mesmo e a inteligência crítica. Aqui brincando, ó, tá, provavelmente esse é um lêmure, né, que é um animal, nós não descendemos do lêmure, né, mas o lêmure provavelmente é parecido, esse e tem outro animalzinho parente chamado társio, que eles são provavelmente como eram os nossos ancestrais, ó, nessa linha aqui, ó, desse ramo, tá? Provavelmente aqui, ó, 50, 60 milhões de anos, um mamífero insetívoro, no nosso ramo é esse aqui, ó. Primeiro, há uns 15 milhões de anos, separa-se um que a gente chama hoje de gibão, depois, na sequência, o que a gente chama hoje de orangotango, depois o gorila, e em torno de 5, 6 milhões de anos, entre 6 e 4 milhões de anos, se separa o grupo dos chimpanzés e o chimpanzé bonobo, né, que é como se fosse um chimpanzé menor. Então, nós, como família humana, estamos aqui 4, 5, 6 milhões de anos. Daí, né? Então, só para a gente ter uma ideia. Então, a nossa trajetória evolutiva ela é longa, né? E ó, aqui talvez seja uma das coisas mais emocionantes de você ver, ó, tá? Alguém já viu essa imagem? Tem ideia? Essa imagem é lá da Tanzânia, um local chamado Laetoli, tá? E aqui é fantástico, ó, tá? São pegadas fossilizadas, né? É um, é um, é um, uma poeira, um pó vulcânico, né? Esses são duas pessoas, ó, vocês conseguem ver aqui a sequência, uma pessoa maior, ó, tá vendo aqui a sequência, e alguém com pegadas menores acompanhando, né? Se é um filho, um filhote, a gente não tem ideia. Mas é aqui, ó, é um ancestral nosso caminhando, dando sentido, dando direção, dando significado no seu alcance, né? A sua existência. Essa poeira foi fossilizada e se estende por vários metros. É alguma coisa emocionante de você ver esse pessoal caminhando. Provavelmente deve ser é uma é um Australopithecus, né, reconhecido um dos mais antigos ancestrais nossos, e aqui é uma recriação artística. Provavelmente teria mais ou menos essa forma, bem pequenininho, 1 metro e pouquinho de tamanho. Você veja os desafios que esses seres acabaram enfrentando, né? Então a gente tem ligação direta com essa linha evolutiva. Aqui só para ter uma ideia da escala, né? Lá 4, 6 bilhões, os vários grupos, né? Até chegar aos dois próximos a nós, que são os Neandertais e o Homo sapiens, né? Ou Homo sapiens neanderthalenses e o Homo sapiens mesmo. Não quer dizer que tem uma linha direta evolutiva, turma, sabe? Aqui cada barra corresponde ao período em que se acharam fósseis desses grupos. Né? A classificação é difícil, tem muito pouca evidência, né? E às vezes eles ficam discutindo que ramo deu qual ramo, enfim, se há uma descendência direta, mas resume os achados fósseis, né? De formas humanas que existiram antes de nós. Tá? Aqui a dispersão, turma, né? O primeiro homem a sair, né, foi o chamado Homo erectus, que é o primeiro a sair da África, e algum tempo depois o Homo sapiens, né, Neandertal, ele vai para a Europa, vai para a Índia, vai para a China. Aqui faltou, né, atravessa o Estreito de Bering para as Américas e faltou até a Austrália. Então, muita caminhada, né, digamos assim, muita dispersão, um processo evolutivo. Aqui uma tentativa de recriar as formas mais iniciais, mais antigas, está aqui talvez até as formas mais atuais. São todas recriações, né? Ninguém tem ideia exata do cabelo, da pele e tal, mas é uma tentativa da gente visualizar essas pessoas. Olha o trabalho fantástico dessas pessoas, olha aqui, tá?
Veja como é interessante. Essa aqui é a ferramenta mais frequente, mais comum e que o homem usou com mais frequência ao longo desses milhões de anos, né? Isso aqui chama-se machado de mão, ó, tá? Essa parte a pessoa pega e utiliza a ponta, tá? Então, eles acharam locais em que essas ferramentas eram fabricadas e ela vai sendo aperfeiçoada aos poucos ao longo desses milhões de anos, né? Ferramentas mais modernas, diferenciadas, são só de milhares de anos para cá, né? Mas ao longo de milhões de anos utilizavam ferramentas parecidas com essas aqui, ó. Esse é uma recriação do homem de Neandertal, com toda a especulação da ligação dele com o Homo sapiens, provavelmente algo em torno de 500 mil anos, mais ou menos, né? Que surgiu. São as informações e perduraram, tem evidências deles aí até uns 30 mil anos atrás, mais ou menos, tá? Ó, vejam que curioso, ó, já tinha funeral. O que significava para eles? Ó, já está enterrado numa certa posição, já indicava um cuidado com o companheiro que tinha morrido. A gente não tem ideia que sentido lhe dava, né? Mas já existia alguma preocupação, senão teria sido simplesmente abandonado, descartado, né? Então você veja como já tinha alguma preocupação já lá no homem de Neandertal, alguns indícios, né? Essa aqui é uma representação do Homo sapiens, né? O Homo sapiens, ele é provavelmente em torno de uns 200 mil anos atualmente, tá? Até o momento presente. Eles chamam de o ser humano anatomicamente moderno, né? Que tem uma estrutura anatômica muito próxima da que a gente tem hoje, daí, tá? Veja a qualidade do trabalho, ó. É um salto de 70 mil a 30 mil anos atrás, mais ou menos, em que há o surgimento do pensamento abstrato. Tem marcas em pedras mostrando que figuras geométricas, algum grau de marcação, talvez contagem, ó, e formas artísticas, né? Esse aqui, o homem-leão, o ser humano-leão, você veja que foi achado, essa forma aqui chamada de Vênus, tá? Você veja aqui essa é uma outra forma de Vênus, que era uma forma comum, formas femininas que eram encontradas, mas veja a perfeição, ó, tá? Dessa escultura, né? Quantos de nós conseguimos fazer uma figura dessa forma? Talvez 30 mil anos atrás, 40 mil anos atrás, né? Nessa caminhada evolutiva. Olha a importância, que significado tinha eu colocar a minha mão, ó? Colocava a mão na pedra, punha na boca alguma tinta, alguma coisa e soprava. É uma marca de identidade, ó, tá? O sentido do entendimento de si mesmo e a preocupação brutal com a sobrevivência, ó, tanto com o perigo como a caça. E olha a qualidade da representação gráfica, né? Essas são de algumas cavernas datadas de 20 mil, né? Chauvet, Lascaux e outras cavernas, 20, 30 mil anos atrás, mais ou menos. O que isso significava? Por que ele fez ou deixou essa marca? A gente perde, né, o significado dessa linha evolutiva. E novamente o que? Ó, funeral. Aqui já mais elaborado, eles percebem pólen, talvez tenham sido deixado plantas, contas, e aparece assim pinturas, né, vestígios de uma tinta vermelha chamada ocre, que é uma das primeiras manifestações religiosas, né? Então você veja como já estava focado e tentando encontrar respostas. Claro que as respostas elas não são moralmente aceitáveis, né? Vocês viram agora uma entrevista no Peru que acharam uma múmia, um ser humano mumificado, e várias crianças mumificadas juntas, provavelmente mortas no funeral. Então, não é nada moralmente agradável, né? Mas você vê que é uma tentativa de entender a vida após a morte, né? Tá? Aqui é só para situar, turma, que às vezes fica meio complicado, ó, só não deixem de perceber isso. Isso aqui chama-se paleolítico, né? A pedra antiga, alguma coisa assim, ó. Vai de 2 milhões de anos a cerca de 25 mil anos. Veja um período imenso em que a gente vive na forma de caçador e coletor. Eu já vou mostrar uma figura. E aqui 20, 30 mil entra no Neolítico, no Novo Lítico, a partir de 10 mil anos atrás, na idade do cobre, do bronze, do ferro e assim por diante. Então veja de novo aquela linha, aquela trajetória fantástica que a gente foi fazendo. Essa aqui, esse é o padrão que a gente mais viveu, turma, que é o bando. Dezenas, no máximo até uma centena de pessoas, tá? Basicamente nômades, caçadores, coletores,
comedores de carcaça, né? Aproveitadores, né? De restos, né? E é uma forma que perdura, né? Veja que interessante, você consegue mesmo hoje, ó, tá, ver formas, tá, de agrupamento, de existência que ainda são caçadores e coletores. Ó. Claro que é um resquício, está acabando, mas é uma forma de vida que ainda perdurou até hoje. Tá? Em torno de 10, 12 mil anos atrás, né, de 2 milhões, veja que interessante, até 10 mil, 12 mil anos atrás, veja uma escala de milhão de novo para milhar, aí começa a ter o quê? Graus de sedentarismo. Primeiro uma forma chamada seminômade, tá? E depois uma forma sedentária, tá? Em que começa a ter as pequenas vilas, aldeias, ó, não tem rua, não tem, né? As entradas eram superiores ó, na casa, acho que provavelmente para defesa, não era muito higiênico, né? Os animais viviam juntos, né? Então é um marco, então 10, 12 mil anos, começo da agricultura, tá? E o auge da domesticação dos animais, tá? Se quiserem, tem o primeiro animal a ser domesticado, provavelmente foram os lobos, né? Tem um filme, nesses streamings aí, chamado Alpha, que conta um menino, um adolescente, que se fere e convive com o lobo, e vai mostrando o processo da domesticação. Não ocorreu em um lugar só, ocorreram em vários lugares a domesticação, mas provavelmente foi o mais antigo, talvez 40 mil, 30 mil anos atrás. E a domesticação animal relevante mais, digamos, tardia, foi a do cavalo, ali em torno de 3 mil, 2 mil anos atrás, mais ou menos, tá? 3 mil, 2 mil anos antes de Cristo. O grosso dos animais, boi, ovelha, carneiro, porco, foi mais ou menos dentro dessa época aqui, tá? Que são resquícios ó, daquela cidade lá que foi recriada, tá? Satal Ruyuk, ou a pronúncia túrquica, eu não tenho ideia, tá? Mas veja como é fantástico esses primeiros agrupamentos. O que que eu tenho, né? Então é um ser vivo alcançando o seu limiar, fazendo o processo da autoconsciência, da inteligência crítica, consciência da sua limitação e fazendo a reflexão sobre sua origem, sua gênese, sobre sentido e direção e sobre a forma de viver coerente com esse entendimento que tem, ou seja, fazendo o pensamento religioso por excelência. Tá? O que que isso resulta? Esse é um dos gráficos mais fantásticos aqui que eu achei. Ó. Ele tenta resumir a pluralidade fantástica do pensamento do ser humano para tentar encontrar sentido. Tá? As mais antigas civilizações são as chamadas mesopotâmicas. A Suméria Acadiana provavelmente é a mais antiga, em torno de 4.000, 4.500 anos antes de Cristo, por aí mais ou menos, e todas as outras, né, que vão se desdobrando, né, religião persa, né, Mazdaísmo, Zoroastrismo, o hindu mais recentemente, budismo, confucionismo, taoísmo. Então você veja como vai se ramificando e ele tenta identificar a ligação, a influência entre os vários pensamentos. As religiões que desapareceram, né, grega, romana, egípcia, celta, e as que continuaram. Onde nós estamos? Olha aqui, ó, humildemente, nesse cantinho aqui, ó, turma. Então você veja a riqueza do entendimento a respeito do sentido da vida e a respeito de alguma força, da divindade, de Deus, o termo que você queira discutir. Depois, mais tarde, dando tempo, nas próximas reuniões, a gente tenta desdobrar alguma coisa. Só novamente realçando, tá? Não existe milenar cultura hinduísta que remonte aos primeiros tempos, nem chinesa. Elas são relativamente de 2.500 antes de Cristo, mais ou menos, né? Compatível até um pouquinho posterior ao judaísmo, tá? E assim por diante. É importante a gente ter a ideia. O Islã ó, é bem recente, 600 anos depois de Cristo, mais ou menos. Tá? E as ramificações que vão ocorrendo. Tá? Então, quando o homem rompe aquele limiar, você consegue ver claramente na história de vários grupamentos humanos as tentativas de fazer o entendimento. Né? Então, se ele tem consciência da sua limitação, enfrentando a dor, o sofrimento, a morte, a angústia, a curiosidade, a necessidade de sobrevivência, as perdas das pessoas que lhe são próximas, começar a reflexão que ele também vai desencarnar, vão sendo feitas tentativas de encontrar explicações, né? Uma força, um poder, alguma coisa maior. Mais evidente que o Sol não tem, né? Então, o Sol ele acaba sendo, em várias culturas, associado a essa divindade, né?
ou a Lua, né? Nós estamos agora com a Lua cheia, por exemplo, né? Imagine numa região em que você não, numa época que você não tinha iluminação, o que significava você olhar para a Lua, né? Então você começa a associar com aspectos, digamos assim, astronômicos, né? Ó, aqui é a Via Láctea. Né? Eu conto sempre essa história, não sei se alguém compartilha, quando eu era mais jovem, bem mais jovem, no inverno, lá na Ilha do Mel. A Ilha do Mel, ela tinha luz até 11 horas da noite, um gerador, depois eles desligavam. Você podia subir lá no farol, uma noite clara, e uma das coisas que me impressionava é que a Via Láctea parece realmente uma Via Láctea. Imagine a influência, o peso nas pessoas para tentar entender a vida. Então, tem aspectos astronômicos, tem aspectos atmosféricos, ó, o raio, o trovão, né? Várias divindades, Zeus, por exemplo, ele é representado segurando o raio, fulminava as pessoas com o raio e assim por diante. Os fenômenos da natureza, a chuva, ligada à questão da sobrevivência, né? Então estava ligado a esses. Então você vê que você vai transferindo para fora e vai tentando encontrar alguma explicação, né, para as suas limitações. Os aspectos da própria natureza, ó, mesmo hoje ainda estão presentes. Ó. Alguém lembra o que é isso aqui? Ó? Monte Fuji, mesmo hoje ainda tem um significado. Né? Ainda é religioso, né? Aspectos da Monte Olimpo para os gregos, o Monte Fuji para os japoneses mesmo hoje, né? Para tentar explicar alguma coisa. Alguns iam para as cavernas, ó, os maias aqui, né? Na América Central, para eles as divindades habitavam o submundo, os cenotes, né? Aquela coisa toda. Mas está presente também os gregos, né? O inferno, né, o lugar dos mortos, também era embaixo da terra, né? Para alguns cristãos, né, também, né, o inferno está embaixo da terra, mas o mundo, entre aspas, sobrenatural também estaria. Então você veja que as pessoas tentaram identificar e foram encontrando explicações para que a sua vida fizesse algum sentido. Né? Os vegetais, tanto os vegetais ligados à sua sobrevivência, ligada à agricultura, como na floresta, né? A gente brinca, mas é verdade. A gente cultua, né, a árvore de Natal todo ano, né? Que é esse culto da árvore, do Tannenbaum, etc. Senão, ainda um resquício da, da transferência para as forças da natureza, digamos assim, da questão da questão da, não digo da divindade ainda, mas da questão de alguma força que os explicasse, que os sustentasse de alguma forma. Então, você vê lá, você tem fenômenos astronômicos, né? Sol, lua, estrela, etc. Fenômenos atmosféricos, chuva, trovão, raio, relâmpago, etc. Fenômenos, vamos dizer assim, geográficos, relevâncias geográficas, um rio, uma montanha, questões geológicas, né? Cavernas, etc. É, terremotos e assim por diante, vulcões, né, eram considerados de alguma forma poderosos, floresta, né, vários cultos são feitos ainda, né, oferendas, etc., nas florestas. Você veja, a pessoa retorna à ideia de que existiria uma força ali na floresta. E, naturalmente, essa busca de força ela vai para os animais. Está vendo aqui a qualidade desse desenho? Isso aqui é um auroch, que é como se fosse um boi, um touro primitivo que foi extinto, que existia na Europa, e a qualidade da representação você consegue identificar nas formas fósseis encontradas. Ó, tá? Porque os animais também eram vistos como essa força, né? Lá no Egito, o chacal, o o crocodilo, o ibis, né? O falcão. Né? Então, são formas, digamos, animais que acabavam recebendo essa projeção, digamos assim, de busca de explicação. Tá? Com o tempo, né, essas explicações elas não são necessariamente lineares. Né? Eu estou colocando de uma forma linear, mas elas acabam se sobrepondo, elas acabam convivendo juntas, né? É só para ter uma ideia de onde o ser humano foi tentando encontrar respostas em termos da questão da divindade, né? Essa aqui, ó, tá? É uma fase chamada de totem, tá? Tem em Nova York tem o Museu de História Natural, tem uma sala enorme em que tem esses totens, né?
Você entra numa sala escura, úmida, né, para preservar a madeira, eles são altos e você fica impressionado com o volume, com a força que tem nessas representações. Esse é o totem clássico, né? Mas quando você fala em termos de antropologia do totem, ele tem várias formas diferentes que não essa. O que o totem significa, né? Pela primeira vez, em vez de eu colocar a tentativa de explicar e dar sentido para a existência fora, na natureza, nos animais, nos vegetais, é focado no próprio grupo. O totem não deixa de ser um símbolo da unidade do grupo. Em geral, ela remonta a alguma ancestralidade do grupo que dá unidade. Então, a força, pela primeira vez, o sentido da existência, com a figura do totem, ela está no próprio grupo. Então, você vai trazendo da natureza e vai trazendo para o próprio homem. Veja que curioso, né? Como é a caminhada desse pensamento, dessa tentativa de entendimento dessas várias forças daí e tal. Tá? Eu só volto a dizer que não é esse sentido do linear, né? Mas é um sentido aproximadamente assim que tem uma certa linearidade. Tá? Bom, quando que surge um próximo salto, digamos assim, de 10 mil, 12 mil anos até cerca de 4.000, 4.500 anos mais ou menos, aí antes de Cristo, tá? Há um grande salto, que é o quê? O surgimento da escrita. Surgem as primeiras civilizações, né? A mais antiga atualmente, isso muda um pouco, mas a mais antiga atualmente é lá no sul da Mesopotâmia, que era a Suméria, e depois eles são invadidos pelos acadianos, né? O Sargão, que a gente aprendeu lá na história, era do acadiano, que invade a Suméria. A Suméria tem as primeiras cidades, as primeiras estruturas de cidade que a gente repete e foi repetindo ao longo dos séculos, estava lá. Uruk, Ur e outras cidades. Ó. Veja a qualidade da escrita cuneiforme, o que foi o avanço tecnológico, digamos assim. O que surge no pensamento religioso lá que marca? Ó, tá vendo? Eu sempre pergunto, porque eu acho curioso e para mim eu fiquei admirado quando descobri. Alguém sabe o que significa isso aqui no ombro dessa representação? Né? Eu levei um tempão para entender. Ó, isso aqui é o símbolo da fase da agricultura, né? É uma foice para fazer a colheita. Né? O que acontece? Ó? Pela primeira vez, você tem o surgimento da ideia de Deus. Você veja, até agora a gente não falou de Deus, né? Era uma força, um poder, uma energia, o termo vago que você quisesse usar. Mas com o surgimento das civilizações, tá? Essa força, esse poder é centrado no próprio homem e surge a ideia que é chamada de Deus pessoal. Por que ele é um Deus? Porque ele tem poder, ele tem qualidade que é diferente da maioria dos humanos. Ele vive entre os humanos, mas ele é um ser que tem um poder e uma capacidade diferenciada, que a gente não tem. Ou porque ele é forte, ou porque ele é rápido, ou porque ele é sábio, né? Veja que interessante. E o que vai acontecendo, né? Ó, tem uma figura chamada herói cultural, por exemplo. É alguém que trouxe o trigo, que domesticou o milho, que inventou a roda, que controlou o fogo, né? Um herói cultural típico é Prometeu, na cultura grega, né? Ele é punido por ter trazido fogo para os homens, acorrentado no Cáucaso, e todo dia um abutre, né? Varia um pouco a tradução, vem comer o seu fígado ao longo de muito tempo, até que ele é libertado por Hércules, por exemplo. Ou é um poder político, um rei, por exemplo, que acaba sendo deificado, ou um guerreiro com grandes conquistas, defendeu a sua cidade, por exemplo, eles vão com o tempo sendo deificados. Às vezes é uma pessoa muito sábia, né? O Imhotep, que foi difamado nesses filmes sobre múmia e tal, na realidade Imhotep era um grande engenheiro, arquiteto e um grande médico, né? E ele vai sendo divinizado porque ele tinha essa qualidade, né? Vai influenciar uma outra figura divinizada na cultura grega, que é o Asclépio, que depois na cultura romana vai ser conhecido por Esculápio, ligado à medicina, tá? E surge também, até antes das civilizações, uma figura chamada Mãe Terra, ligada à questão da fertilidade. Né? Você vê nos gregos, na figura de Ceres, por exemplo,
Você vê aqui no Peru, na figura de Pachamama, por exemplo, que é a mãe ligada à fertilidade, ligada à produção agrícola, ligada a matar a fome, etc. E tem uma outra forma chamada Senhor dos Animais, né? Que é alguém que controla os rebanhos e assim por diante. Tá? Quase todas as culturas têm também uma forma que é chamada de trickster, né? Trickster é como se fosse um deus jocoso. Ele não é necessariamente mau, né? Ele é brincalhão, né? Você vê na figura, às vezes, do candomblé em Exu, por exemplo. Você vê aqui no nosso Saci Pererê, né? Tem agora um filme de super-herói que usa um deus que é Loki, por exemplo. Loki ele não era necessariamente mal, né? Em alguns momentos era, mas ele era muito mais esse deus jocoso, irônico, etc., que várias culturas acabaram tendo. Né? Ou seja, eu já estou na fase de um deus pessoal. Qual é a grande característica que essa divindade ela vai alcançando e que o ser humano comum não tem? Era força, era velocidade, era poder, mas aos poucos, qual é o poder que o humano não tem e que ele vai transferindo para a divindade? É a imortalidade. Né? Aos poucos, esse Deus pessoal ele vai ficando imortal. Há uma fase de transição, né? Na cultura grega, por exemplo, você tem a figura do semi-deus. Ou seja, ele era divino em vários aspectos, ele só não era imortal. Hércules é o exemplo típico, né? Ele só se torna imortal quando ele morre fisicamente, aí ele sobe ou é levado por Zeus para o Olimpo, por exemplo. Tá? Mas eu vou transferindo a qualidade, o poder mais desejado do humano, que era sobreviver à morte física. Né? Os deuses, no começo, eles estão entre os homens, depois eles vão sendo colocados na periferia da existência, né? Os deuses gregos vão sendo jogados para o Olimpo, e com o tempo, na cultura nórdica, né? Então, no Valhalla, por exemplo, no Valhalla, eles vão sendo jogados para fora, até que eles estão no mundo à parte, fora do nosso mundo daí, tá? Esse aqui, ó, é um exemplo típico do, da primeira epopeia, tá? Esse aqui o exemplo típico do herói cultural, tá? Esse é Gilgamesh, o Gilgamesh, tá? Que tem uma epopeia que ele perde o amigo, Enkidu, se eu não me engano, e ele vai fazendo toda uma caminhada, uma epopeia, em busca da da vida eterna, em busca de alguma coisa que pudesse ressuscitar o seu amigo. Ele encontra uma planta, mas ele não consegue levar essa planta para os homens, né? Ou seja, é uma epopeia que mostra claramente que o poder da sobrevivência à morte física estaria fora do alcance, tá? Tem inscrições de 1.200, 1.300 anos, mas provavelmente é uma lenda oral já mais antiga, de 2.000, 2.500 anos antes de Cristo, mais ou menos, tá? Esse é na Suméria, né? Na cultura suméria daí, tá? Aqui é um exemplo, o que que acontece? Quando eu vou tendo vários deuses pessoais, o que que acontece? Eu vou fazendo o que, ó, tá? Eu vou tendo várias divindades que estão sendo associadas. Tardiamente, a gente chama de muitos theos, né? Muitos deuses. É, então, uma cultura politeísta. Esse aqui também é uma expressão cultural. Ó. Qual que é o maior deus? Ó? É esse aqui. Por quê? Porque essa cidade aqui, ela conquistou militarmente as outras. E uma evidência da submissão é a divindade daquela cidade conquistada ser colocada no guarda-chuva, tá? Da divindade do conquistador. Tá? É um princípio de unidade, né? Então, do politeísmo, para onde você caminha, ó, tá? Ó, aqui é na cultura egípcia, tá? Você veja vários deuses, ó. Cada deus acaba sendo dos problemas concretos que as pessoas enfrentavam, cada divindade acabava recebendo um segmento. Esse é do sol, esse é da tempestade, esse aqui é da morte, da medicina, da guerra. Você vai fazendo a divisão. Tá? Note uma coisa que chama atenção, que eu falei da transição, né? Lembra da divindade que era vista num animal e depois ela começa a ser vista nos homens? Você tem formas de transição, né? Você tem formas aqui, ó. Esse é Horus, cabeça de falcão e corpo de homem.
Aqui é Tote, que eu acho que é a cabeça de uma ibis, se não me engano, tá? Tem outra que é uma cabeça do crocodilo. Então você vai ver, aqui é do chacal, ó, tá? Do chacal. Então você vê formas híbridas, né? Semi-humanas, parte animal, parte humana, tá? Aqui é na cultura indiana também, ó, o politeísmo, várias figuras e cada uma com atribuições, com características, tá? E aqui, que a gente está mais acostumado, a cultura grega também é a mesma coisa, várias divindades. Com o tempo, essa divindade ela vai se organizando, no que a gente chama de panteão. Panteão é esse conjunto em que as divindades vão tendo unidade. Mesmo sendo politeístas, a visão divina ela passa a ter uma unidade. Por quê? Porque é segmentado e os seres vão se organizando. Os mitos, as lendas, as histórias, elas vão ligando a figura, né? Deméter, ela casa com Zeus, que tem Perséfone como filha. Então, a relação é familiar. Se a estrutura é patriarcal, em geral, a divindade mais importante é masculina, senão, a divindade mais importante pode ser feminina, tá? E as relações são de parentesco, de filiação, de morte também, né? Então você vai criando histórias que vão dando unidade. O panteão ele passa a ter unidade. E curiosamente, no panteão, por exemplo, você passa a ter o quê? Alguém tem que comandar, alguém tem que ser o que é responsável pela organização. Então não basta a divindade ter só poder. Ela passa a ter poder, mas de alguma forma ela tem que decidir, ela tem que resolver os conflitos que ocorrem entre os deuses. Quando você tem lá a guerra, que é a Ilíada, os gregos brigando contra os troianos, Zeus ele tem que decidir o que ele vai fazer. E ele tem poder para fazer isso e interferir na guerra. Tá? Esse poder, no começo, durante muito tempo, é um poder chamado caprichoso, aleatório, né? Digamos, fruto da sua vontade, sem ter que dar satisfação a ninguém. Lança um raio para lá, mata não sei quem, porque gostou, porque não gostou. E aos poucos, esse poder, pelo menos de algumas divindades, ele passa a ser mais racional. Até que a divindade, pelo menos o que rege, ele tem que reger por algum critério. Aí o conceito de justiça, né? Pode não ser a justiça que você gosta, mas aos poucos a divindade passa a assumir uma responsabilidade ligada à justiça. Ele tem que decidir com critérios, ele tem que repetir esses critérios quando os casos voltem a aparecer e sejam assemelhados. Então, aos poucos, no panteão, que já tem algum grau de unidade divina, digamos assim, a divindade ela passa a ser o quê? Ela passa a ser também expressão de algum grau de justiça. Zeus, por exemplo, ele tem várias características, né? Ele é desde alguém incontrolado, que tem filho com uma infinidade de pessoas, então é a questão do exercício do poder para submeter sexualmente os mortais, digamos assim, quer dizer, um lado bastante primitivo ligado a Zeus, e aos poucos ele vai assumindo essa figura que a gente está acostumado a ver, né, que é alguém velho, de barba, sentado em algum lugar, que passa a ter que tomar as decisões de uma forma justa. Veja que interessante, tá? Na sequência, ó, tá? Você vai vendo que, ó, de um conjunto de estruturas, ó, tá? Que você tem, tá? De repente, três são mais importantes. Eu continuo sendo politeísta, mas várias culturas elas acabam limitando a três. Então, do politeísmo, eu tenho a ideia de um panteão, que é algum grau de organização desse conjunto de divindades, não são aleatórias, né? E passo a ter o que é chamado de triteísmo, três divindades. Quase todas as culturas, que elas são chamadas indo-europeias, né, que é claro indiana, tá? Elas têm essa estrutura de três divindades, tá? Os germânicos, por exemplo, eles têm uma estrutura ternária, né? Em geral, uma divindade está ligada ao poder e à justiça, quando alcança a ideia de justiça. A outra divindade ela está ligada à questão da economia, da produção de alimento, dos bens,
e a terceira está ligado à força no sentido da defesa e do ataque, né? Às vezes suprime, tem duas, mas em geral você tem esse sentido triteísta. Então é uma, não digo que seja uma evolução, mas é uma variação da concepção da divindade. Eu continuo tendo a unidade, mas passo a ter uma unidade com três, tá? Isso é importante porque parte do cristianismo, ele, de certa forma, ele mantém, né, como a ideia da trindade, em parte do catolicismo, ela remonta, de forma disfarçada, mas remonta a esse triteísmo, né? Pai, Filho e Espírito Santo, não deixa de ser uma estrutura trinária ligada à questão da divindade. Tá? Deixa eu só passar o próximo. O que acontece na evolução, digamos assim, né? Então, na evolução, ó, você acaba vendo, esse aqui é em torno de 600, mais ou menos antes de Cristo. Esse aqui é Zoroastro, ninguém sabe como ele era, né? Uma representação de imaginação. Provavelmente é em torno de 600, embora haja dúvida, tá? Mas ele introduz a ideia de duas divindades. É um sentido de dualismo. Veja que interessante, ó, tá? Há duas divindades, Ahura Mazda e Arimã. Uma representa o bem e a outra representa o mal. Mas é interessantíssima essa religião, que ficou conhecida como Zoroastrismo, Zoroastro, a religião de Zoroastro, porque pela primeira vez o ser humano ele tem liberdade de escolher se ele quer jogar no time do bem ou no time do mal. Veja que interessante. Lá do politeísmo, você passa ao longo da história a ter expressões de dualismo, o bem e o mal, duas forças organizando o universo, tá? Que antes não tinha, né? Lembra? Embora Zeus tivesse força, ninguém atribuía bondade ou maldade aos seus atos. Outra coisa curiosa, o que chama atenção aqui, a asa, a ideia do anjo com asa, por exemplo, ele remonta aqui, ó, à cultura persa. Veja que interessante. E que parte da cultura judaica depois vai pegar, tá? Tranquilo? Que surge na evolução também, ó, tá? Então, isso aqui é 1300 a.C., lá no Egito, tá? Esse aqui é Amenhotep, ou Amenófis IV, esse aqui é uma das suas esposas, tá? O que ele faz? Tem muita divindade no Egito, lembra aquele quadrinho do politeísmo? Mas ele faz duas coisas. Ele resolve adorar uma divindade só, e já não é uma divindade pessoal, né? Ele não adora o sol, ele representa no sol, né? Atom, ele representa na divindade essa força divina. Essa forma de encarar a divindade é conhecida como monolatria, adoração de um Deus só. Não nega os outros, mas adora um Deus só, tá? Em torno de 1300, por aí mais ou menos. Veja que interessante, tá? Então você veja como, opa, aí você já tem um surgimento de um princípio divino, né, digamos, de unidade. Embora tivesse lá no panteão, né, aqui você começa a ter uma unidade muito mais adequada. Tá? O que surge um pouco depois, lá em torno de 1200, 1250 antes de Cristo, né? Você tem uma outra figura fantástica, tá? Que é Moisés, tá vendo? Essa estátua de quem que é? Alguém lembra? Essa estátua é uma das mais lindas do Michelangelo, né? Tem uma igreja chamada São Pietro in Vincoli, né? Você entra e está um pouquinho mais alta do que um homem e você vê assim a força, né, digamos assim, dessa escultura representando Moisés, tá? Vem aqui na cabeça esses dois chifres, mais ou menos. Esse é um exemplo típico de um erro de tradução da Bíblia, tá? Na realidade seriam raios luminosos, etc., né? Mas como a tradução dizia, ele era classicamente representado como tendo isso na testa. Olha que curioso, né? Não tem que tomar cuidado com as traduções. O que o Moisés traz de diferente no pensamento em relação à religião, né? Se você perguntar, a maioria das pessoas vai dizer que ele traz o monoteísmo, mas na realidade, historicamente, ele não faz isso. Ele é igual ao Menófis IV, ou Akhenaton, né? Ele propõe uma monolatria, o culto de uma divindade só. Ele não nega as demais, né? Mas ele diz assim: ó, meu povo, vamos fazer um contrato
objetivo com a divindade, ela passa a nos proteger desde que a gente siga de forma objetiva algumas regras, tá? Então, a força de Moisés é na monolatria, mas não no monoteísmo. Acho que é importante historicamente não confundir as coisas. Mas ele é um dos primeiros, se não o primeiro, a propor uma relação com a divindade que não é mais caprichosa, né? Eu não tenho mais que fazer o sacrifício para adivinhar o que a divindade quer. A divindade ela já não é mais assim, digamos, voluntariosa, né? Claramente a divindade diz, ó, vamos fazer um acordo, você segue objetivamente um conjunto de regras, conhecido por os 10 mandamentos, né? Simbolizado ali em alguns dos 10 mandamentos, em que passa a ter um padrão. E a adesão já não é mais uma adesão do grupo, é uma adesão voluntária a seguir ou não esse conjunto de regras. A força de Moisés em relação à divindade é que a divindade passa a ter um plano, ela passa a ter um objetivo na relação, ou se eu chamá-lo de criador, né? Isso ocorre só na cultura judaica, Moisés, com a criação, tá? Eu tendo essa relação, eu me expresso de forma objetiva. Vejam que interessante, que é a força do Moisés, né? Tá? Depois, o que eu tenho, tá? Já foram lá, não? Congonhas, né? Com as figuras do Aleijadinho, com relação à divindade, você vai tendo uma sequência de profetas, né? Profetas são pessoas que alcançam o entendimento sobre a divindade, né? E fazendo marketing de si mesmo, alegam que falaram com a divindade e vão tentando divulgar, né? Você vê, por exemplo, essa figura de Amós, por exemplo, né? O Amós, ele diz que, ó, tá vendo a relação com a divindade? Ela sempre é uma relação de justiça, não é ocasionalmente de justiça, né? Aquele Deus de Moisés, a relação, ela sempre vai ser uma relação de justiça. Pouco depois, surge um outro cara chamado Amós, que ele diz assim, ó, tá vendo essa divindade? A relação é de justiça, tá? Mas a relação também é de misericórdia. Eu começo a introduzir, em torno de 600, por aí mais ou menos, eu começo a 700, 600 antes de Cristo, eu começo a introduzir na divindade uma relação de justiça, mas de misericórdia junto. Eu atribuo à divindade, na relação com as criaturas, a ideia de misericórdia. E o mais importante para nós é esse cara aqui, ó. Aqui é a representação de Isaías, tá? No, na parte do Velho Testamento, onde tem Isaías, hoje em dia o pessoal que estuda, eles conseguem identificar 3 autores diferentes sobre o nome geral de Isaías, tá? O primeiro Isaías, daí muda, porque como é que eles percebem? Porque muda o estilo, ele é chamado de Deutero Isaías. Deutero em grego é 2, é segundo, né? E alguns identificam no final um terceiro Isaías, né? Alguém, na medida que foi copiando, juntou como se fosse de um personagem só. Esse segundo Isaías, ou Deutero Isaías, é quem claramente, sem dúvida nenhuma, fala que da unidade divina. Esse Deus de Israel, tá? É o Deus de Israel e é o Deus de toda a humanidade. Então, ele é o primeiro que faz, em torno de 600, por aí mais ou menos, 500, é o antes de Cristo, a afirmar claramente que há um Deus só, e esse Deus é de toda a humanidade. Mesmo é claro que o entendimento deles de humanidade naquela época fosse mais limitado. Então, ele é o que defende, até onde a gente consegue perceber claramente, a ideia do monoteísmo, tá? O Deutero Isaías, né? O segundo Isaías. Né? Vejam que curioso e que interessante que é. Quando você vai fazendo a perspectiva histórica, você vai vendo como que as coisas vão ocorrendo. Tá? E talvez aí um dos maiores profetas judaicos foi quem? Quem que vocês acham que foi? Ó? O que chama a atenção aqui, ó, nessas duas figuras? São 2 peixes, ó, uma das representações mais antigas do cristianismo. Né? O peixe ele era considerado, bem lá no começo, era um dos símbolos do cristianismo. Né? E a gente vai trabalhar depois, na segunda parte do nosso módulo, a figura de Jesus, né? Desse grande profeta dentro da cultura judaica, que pega lá o Deus do contrato objetivo de Moisés, o de Amós, o de Oséias, o Deutero Isaías,
E além dessas qualidades todas, né, da unidade, dessas qualidades todas, ele acrescenta no seu pensamento, na sua expressão, nas coisas que ele fala, ele acrescenta a ideia todos nós somos iguais perante o Pai, né? Que é talvez a colocação mais forte, mais significativa de Jesus. Né? Mas isso depois a gente vai trabalhar. O amor não é que seja secundário, né? Mas a ideia do amor é uma ideia que é consequência de considerar todos nós iguais, né? O romano e o que não é romano, o homem e a mulher, o escravo e o que não é escravo, o doente, o pobre, o rico. Então ele vai fazendo esse entendimento todo daí, tá? Tranquilo? Então, indo na sequência, você tem, então, com Jesus, o que ficou conhecido como monoteísmo, que é o que classicamente é conhecido como monoteísmo. Na próxima reunião, a gente vai discutir alguma coisa sobre como que esse monoteísmo ele passa a ser sequestrado por algumas estruturas, unidades concretas do social, que depois ficam conhecidos por igreja, que vão tentando sequestrar a mensagem e enquadrar em função dos seus interesses políticos, né? Mas daí a gente vai conversando e vai discutindo daí depois, tá? Só para caminhar aqui para o encerramento, para a gente ter tempo de fazer a discussão, então, tá? O que que eu gostaria de chamar e que sempre vocês vão ter que enfrentar como espíritas, né? As dificuldades que as pessoas têm em relação à ideia de Deus, né? Então, as concepções habituais, elas em relação a Deus, ó, tá? Você vai ter a turma que diz assim, ó, tá vendo Deus? Deus está completamente fora, está longe, está distante, e não é possível se conhecer Deus, tá? Vocês vão ouvir, ele é distante, ele é inefável, eu não tenho palavras, ele está além da compreensão, ele é um mistério, e assim por diante, tá? Eu ouvia quando criança, eu não era católico, né, na infância, mas eu ouvia as pessoas dizendo assim, olha, não entenda Deus, é isso e pronto. Mas como se Deus é um dos conceitos teológicos mais fundamentais, como é que eu posso sustentá-lo se eu não entender? Tá? Então veja o mal que provocou no pensamento religioso você aceitar que não é possível conhecer. Dizer que Deus é difícil de entender, tá? É diferente de dizer que eu não posso conhecer. Pega uma coisa um pouco abaixo, ó. Vida. É fácil de entender, de escrever, falar sobre a vida? Não, é dificílimo, não é? Mas alguém deixou de pesquisar? Não, tanto que hoje o que eu conheço sobre a vida é imenso. Pegue justiça. É difícil, mas é um desafio concreto diário do direito, tá? De tentar, na medida do possível, entendê-lo, alcançá-lo e sustentá-lo. E assim por diante. Né? Deus é a mesma coisa. Tá? Alguns vão dizer que Deus é só um sentimento, um afeto, uma emoção. Então Deus seria sempre algo catártico e é um pouco, não tudo, né? Mas é um pouco o que eu vejo na postura chamada mística, né? Deus ele é só um sentimento que eu tenho. Claro, um sentimento, um afeto muito legal, mas a gente vai trabalhar depois o afeto, a emoção, o sentimento, eles são sempre o resultado de um conhecimento, né? Aquele sentimento profundo, né, que eu sinto, ele resulta da minha compreensão da divindade. Então não faz sentido dizer que é só sentimento, afeto ou emoção, né? Senão você sempre vai ficar nessas formas chamadas místicas, né? Há uma terceira forma que vocês vão ver, e é muito forte no Ocidente, no Brasil em particular, por causa da formação católica, é a ideia da revelação. Né? Então, o que, que eles dizem assim? Ainda continua dizendo que Deus está além da razão, mas eu aceito um conteúdo revelado. Um dia a gente discute, terrível que é essa palavra aqui, revelado, os malefícios bem maiores que os benefícios, como um pacote. Aí surge o intermediário, ou o sacerdote, ou alguma igreja. Ela é a mestra, o que ensina, o magistério da igreja, que ensina o revelado. E isso são duas fontes, né? É fonte para duas concepções: o dogmatismo, não pense, aceite e pronto, e eu digo que é, aí eu congelo, o esoterismo. Há um Deus para as massas e há um Deus para os iniciados. Daí, tá?
Um quarto entendimento é chamado de razão negativa, tá? Que é o quê? Eu não sou capaz de dizer o que Deus é, tá? Mas sou capaz de dizer o que Deus não é, tá? Isso chama-se razão negativa ou teologia negativa. Ela é interessante, mas eu brinco dizendo assim, né? Se você pensar, a não ser quem casou com o primeiro namorado ou a primeira namorada, em algum momento teve que não amar essa namorada ou esse namorado, não foi isso? Né? Em algum momento você chegou à conclusão que você não amava. Então, no sentido negativo, eu sei de quem eu não amo ou de quem eu não gosto. Ajuda, bom, ajuda, mas isso me deixa ainda muito longe de encontrar quem de fato eu gosto, tá? Então, dá para usar, mas realmente é um recurso limitado. Um exemplo de uma aplicação positiva, né? Então, para a doutrina, lembra que eu trabalhei lá o Deus pessoal, né? O Deus que era visto como uma pessoa. Para a doutrina, Deus não é uma pessoa. Então, Deus é não pessoal. Ele não é impessoal, a gente vai trabalhar mais tarde. Mas ele é não pessoal, ele não é uma pessoa. Pessoa somos nós. Deus não é uma pessoa. Não é um velhinho, não tem barba, não está no céu, aquela coisa toda. Então, esse é um exemplo de teologia negativa, não pessoal. O que, que ele é exatamente? Está em aberto, vamos discutir. Mas pelo menos eu sei, eu entendo, que ele não deve ser visto como uma pessoa, por quê? Porque tem contradições, tem paradoxos, e até acaba me atrapalhando, digamos, no sentido de ampliar o entendimento que eu tenho de Deus. Tá? E existe uma coisa que é a chamada razão positiva, que é a postura da doutrina em relação a Deus, a divindade, em relação a todo o pensamento religioso, é que a razão, a experiência e a intuição, a doutrina aceita e trabalha a intuição, constroem de forma gradativa a compreensão do que é Deus. Por isso que discutir Deus não significa negar Deus, né? Quando alguém quando se vê na filosofia da Idade Média, principalmente ligado a Averroes, por exemplo, que foi um grande filósofo, ele foi profundamente atacado como se ele fosse ateu, porque ele negava um entendimento de divindade, ao mesmo tempo ele estava propondo um outro conceito muito mais aberto, muito mais amplo, que era muito legal, mas as pessoas atacavam. Por quê? Porque ele estava negando Deus, ele era ateu, mas ele não era ateu, ele estava negando uma interpretação que ele achava equivocada, né? Veja agora recentemente, século XIX, pegue o Nietzsche, por exemplo, né? Quando Nietzsche fala da morte de Deus, se você lê, até você concorda, porque aquele Deus que ele está atacando, dizendo que morreu, de fato não é o Deus que eu entendo, né? É um conceito deturpado, alterado, reduzido de Deus, né? Então, num bom sentido, matar um conceito velho de Deus, permite que eu construa um conceito novo, mais amplo de Deus, né? Lembra daquela frase que a gente trabalhou do irmão Leocádio na semana passada, né? Separando sempre ao Deus que nos criou, que ainda posso estar muito longe de entender exatamente. Entendo alguma coisa, mas não entendo tudo, claro, né? E ao Deus que nós criamos. Então, o tempo todo, em relação ao Deus que nós criamos, eu tenho que estar aplicando lá aquela velha inteligência crítica, né? Lembram? Razão, racionalidade, racional, né? Ou seja, ponderar, avaliar, criticar, julgar se é adequado ou não. Adequado mantenho, não está adequado, eu vou aos poucos transformando e construindo, né, um questionamento constante, intenso e profundo, né? Sócrates foi acusado, entre outros, de ser o quê? Ateu, quando na realidade ele negava o politeísmo e defendia o quê? Uma forma de unidade da divindade, mas foi atacado. Spinoza, até alguns autores aqui no Brasil dizem que ele era materialista. Ele não é materialista, o que ele nega profundamente é um Deus pessoal, né? Ele é uma das primeiras propostas racionais de um Deus imanente, né? Com vantagens e desvantagens, concordo ou não, mas ele é um dos primeiros a fazer uma proposta racional do Deus imanente, né? Tem o Alberto Dines, que faleceu, ele falava assim, né, que Spinoza é um filósofo embriagado, embebido em Deus, né? Por quê? Porque ele talvez seja mais profundamente religioso do que alguns que trabalham com a ideia do Deus pessoal aí, tá? Então, para nós, para a doutrina, eu acho que isso é importante, qualquer coisa, né? No bom sentido, a doutrina é construtivista. Tem muito modismo ligado ao nome construtivista, mas indo lá para a ideia original, tá? Então, o conceito de Deus, ele é sempre construído.
né, por nós. Em função do quê? As experiências, vivências, convivências, acervo, contexto, circunstância. Mas ele não é relativo. Ele é parcial? Sim, parcial, pela minha limitação, limitado, porque eu sou limitado. É o meu possível, é provisório, né? Ele não vai ser abandonado. Mas algumas coisas, eles são, já vou explicar a ideia de núcleo, tá? Ele é criticável, biodegradável, né? Usando o termo que o irmão Green trabalhou um tempo. Não são só as teorias, o nosso conceito de Deus tem que estar sempre sujeito a isso. Então, ele é aperfeiçoável e é evolutivo, ainda bem. O conceito que eu tinha de Deus quando era jovem é diferente do conceito que eu tenho hoje de Deus, né? Então, ele não é revelado, ele não é pronto, ele não é completo, ele não é absoluto, ele não é definitivo, tá? E não é acabado, tá? Claro que isso vale para qualquer conhecimento, não só o conhecimento que eu tenho de Deus, né? Ou seja, o espírito tem que ter essa disposição contínua de estar em busca de entendimentos diferenciados e novos a respeito da divindade, tá? Como é que essa aquisição ocorre? E volto a dizer, ó, esse aqui é um esquema geral fantástico, serve para qualquer conhecimento, tá? E a gente sempre tem que, e não tem conhecimento que fuja desse esquema, né? Então, em relação a Deus, por exemplo, né, tá? Eu alcancei um núcleo de verdade de Deus e vou fazendo o quê? A ampliação. Aqui é um exemplo típico, lá. Lembra que eu mostrei na sequência, ó. Primeiro alcancei a ideia de Deus como contrato. É uma coisa objetiva, já não é mais voluntariosa. De repente, esse contrato, essa relação é de justiça. Daí eu alcanço a de justiça, mas também tem misericórdia. Deus perdoa, né? Um dia, se vocês quiserem, leiam Oséias, ele usa um dia, se quiserem, eu falo. Ele usa um exemplo curiosíssimo para dizer que Deus é misericordioso, né? A gente até fica um pouquinho chocado. E depois alguém alcança a ideia de amor, né? Pega a ideia de Deus e amor, ó, quem que eu amo primeiro? Minha família biológica, meus amigos, a minha cidade. Eu vou ampliando, né? O que que é isso? Eu alcancei um núcleo e estou aos poucos ampliando o entendimento, né? Posso negar, ó. Às vezes a ideia que eu tenho de Deus está muito equivocada. Então eu nego aquele modelo antigo e tenho que substituir por outro, né? Ó, durante muito tempo trabalhamos com a ideia de Deus pessoal, até por isso que eu pedi para vocês lerem o que o Kardec coloca naqueles 3 tópicos lá, lembra? Tá? E de repente, ó, eu abandono, ó, não estou abandonando Deus, tá, mas não olhe Deus como uma pessoa e veja ele como não pessoal. Opa, é bem mais rico e permite que eu entenda e alcance conhecimento bem diferenciado, tá? Então isso também é bem legal. E um terceiro, por falta de termo, a gente chama de mosaico, de spot, etc. O que que eu digo? Eu tenho só pequenos segmentos de luz entremeado por áreas que eu não conheço, né? Um exemplo típico, quem gosta da área, né? A mecânica quântica e a teoria do Einstein, né? Da relatividade. Elas são riquíssimas em alguns segmentos da física. Tá? Elas iluminam muitos conjuntos de fenômeno e permitem a operacionalização. O que, que eu não consigo? Eu não consigo juntar esses dois spots, né, no sentido de unidade. Mas eles são muito úteis num certo conjunto. Em relação à divindade, a gente vai trabalhar, quer ver? Ó, como Deus é um conceito complexo, muito amplo, eu digo Deus é imanente. Puxa, explica muita coisa, mas explica tudo? Não. Deus é transcendente? Puxa, explica muita coisa, mas também deixa de lado muita coisa. Então, em alguns aspectos, eu vou usar o conceito de imanência, que me ajuda a entender Deus, e em outros momentos, vou usar o conceito de transcendência. O irmão Green tentou uma síntese, a gente vai trabalhar mais tarde, chamada transcensão, que justamente tenta juntar imanência com transcendência. Provavelmente está em alguma coisa nesse aspecto. Né? Tem o Edgar Morin, que tem uma frase dele, eu li no ano passado, retrasado, acho que já está com 100 anos, né? Uma pessoa fantástica. Ele fala do mosaico como se fosse arquipélagos, né? A gente navega num mar de ignorância, de desconhecimento, e encontra pequenos arquipélagos, pequenas ilhas de conhecimento. A ideia do spot. Pequenas ilhas, pequenos arquipélagos de luz, de conhecimento, em meio a um mundo ainda bastante grande de desconhecimento. Tá? Ó, serve para qualquer conhecimento, em qualquer área, turma. Se eu imaginar isso aqui, tá? Fica muito mais fácil a gente conseguir caminhar e evoluir. Para não me alongar muito, então,
tá? Assim como um pequeno desafio para vocês, que eu acho que facilita a discussão, que é a continuidade da nossa próxima reunião, se vocês puderem dar uma lida nesses conceitos que a gente trabalhou, né? Politeísmo, triteísmo, dualismo, monolatria, monoteísmo. E dois conceitos que a gente vai expandir na próxima semana, que é teísmo, deísmo, e vamos entrar na ideia de Deus imanente e Deus transcendente. Então, se puderem dar uma lida, vocês vão ver que tem dicionário, tem livros de filosofia, né? Eu estou devendo, o Rui me cobrou, eu que me atrasei, passar a bibliografia para vocês, algumas sugestões. Eu vou pôr lá alguns livros de alguns dicionários de filosofia, que sempre é bom ter um legal em casa para ver esses termos, tá? Tem um pouco de diferença, eu vou dar uma das interpretações e daí a gente conversa na próxima semana, tá? Feito então, turma. Obrigado aí pela atenção. Acho que agora a gente sai aqui do StreamYard, né? E vamos lá para o Google Meet, que o Rui já passou o endereço, né? Isso. Acho que isso Estamos perfeito. indo Então. para lá, E ok? daqui a pouco. Um abraço. Tchau, tchau. Tá, Mário, eu tenho, assim, desde da outra aula, né, eu fiz uma revisão, escutei de novo a aula, e fiquei pensando um pouco nesse conceito de Deus, né, isso, assim, pessoal, né, meu. E fiquei, assim, vendo, né, como a gente ainda, pelo menos eu ainda, mesmo que eu estou na SB há algum tempo, mas isso também não quer dizer nada, né, eu, assim, ainda estou aprendendo, e como ainda eu me reporto ainda como esse Deus pessoa, não só eu, mas, assim, a imagem que eu tenho desse Deus pessoa. Eu me lembro, assim, até vou contar bem rápido, me lembro quando eu era pequena, né, eu mudei para um lugar que não tinha nada, e aí tinha uma igreja, lógico que a gente ia para a igreja, né, e aí eu fui para o catecismo, e a gente tinha, assim, um livro que tinha Deus, né, olhando do alto, então esse Deus estava no alto, né, e ele ficava olhando tudo que você fazia, tudo que, e, assim, vigiando os seus passos, né, e aí você ficava, assim, pensando, né, se reportando desse Deus de medo, porque aquilo me dava medo, né? Eu acabei construindo um certo medo de Deus, de estar olhando tudo que eu estava fazendo, né? Então, isso, a gente ainda, como é sério isso, né? Como a gente traz isso, como a gente vai mudando esse conceito de Deus ao longo, né, desse processo, e a gente vai revendo, e a gente vai se encontrando e vai tentando alcançar essa ideia, né, de Deus. E eu vejo assim, eu queria até colocar uma pergunta, né? Quando o irmão Grimm fala fundamento do fundamento, quando você vê no Livro dos Espíritos, causa primeira de todas as coisas, poderia falar que é a mesma coisa? Não sei. Assim, é uma Então, coisa assim, eu sempre fico refletindo, né? É mais forte esse conceito do irmão Grimm, é mais profundo, é mais forte? Ou ele quer dizer, existe a mesma coisa? Não sei, né? Então, assim, coisas que eu estou refletindo. Então, só para vocês, lembra que eu pedi, né? Ó, tentem encontrar em que parte do Livro dos Espíritos o Kardec pergunta quem é Deus. Em momento nenhum, né? E a gente não se toca disso. Deus, né? Isso, a primeira pergunta é o quê? Por quê? Porque a resposta não é quem. Quem é uma pessoa, né? E a gente não se toca até que a gente começa a ver ou tentar ver Deus como sendo não pessoal, tá? Só chama atenção assim, Deus não pessoal não significa Deus impessoal, que é outro significado, não significa Deus indiferente, são outras questões, né? A questão da justiça, da bondade, do amor, da verdade, do afeto, da beleza, eles continuam presentes, eu acho que até com mais intensidade do que quando eu considero como Deus pessoal, tá? Eu acho, quando o Kardec, e a gente subutilizou esse conceito, é a primeira pergunta, é a mais forte, a gente lê e passa adiante, e não reflete. Eu acho que causa primeira, a gente vai discutir mais tarde, acho que tem uma profundidade, as implicações são imensas, e é o que você colocou. Deus está sempre aberto e a gente está muito longe de conseguir entender completamente. Mas a gente alcançou, por isso que eu fiz questão de mostrar, a gente alcançou um núcleo do entendimento de Deus que não se perde. A doutrina é aberta, a gente vai construindo entendimentos, mas a gente tem um núcleo no sentido da vida, da unidade, do amor, né, digamos assim, quando a gente trabalha Deus, que eu acho que isso aí não se perde.
Quando o irmão Green trabalha fundamento do fundamento da vida, depois ele trabalhou o princípio do fundamento da vida, depois trabalhou o princípio do princípio, substância da vida, e assim por diante, ele está só tentando fazer a gente pensar e desdobrar, digamos assim, novos entendimentos. Mas eu acho ainda, a gente vai ter um dia só para discutir isso, tem duas colocações que se impõem o tempo todo, a gente tem que revisitar, andar o segundo olhar, que é causa primeira e inteligência suprema. Tá? Eu acho que aí foi de uma felicidade imensa quando foi colocado isso. Eu acho que é um grande desafio. O tempo todo a gente tem que voltar para esses dois e o que eu penso a respeito, o que eu mudei, ainda é o mesmo entendimento, eu já tenho um novo, por quê? Eu defendo assim e acho que é verdade. Né? Lembra que a gente trabalhou lá princípios, fundamentos? Quando eu mudo o entendimento de Deus, eu mudo tudo. Muda a prece, muda a esperança, muda a moral, muda a justiça, muda a liberdade, né? Livre-arbítrio, muda o entendimento da mediunidade, permite que eu entenda campo mediúnico. Então, se eu não deixar Deus congelado lá em cima, tá? Ele é chamado, tem na teologia uma ideia de Deus ocioso. É um Deus legal, bonito para inglês ver, está lá no céu e não, e não interfere em nada. Saia de lá. A gente vive aqui e ele fica lá bonitinho. Mas não, Deus a gente vai trabalhar também, tem um aspecto da doutrina que Deus não é um conceito. Claro que ele é alcançado pelo conceito, mas Deus é algo para ser vivido. Ele tem que estar se expressando o tempo todo na nossa ação. Mas a gente, bem que você falou, a gente tem um núcleo sobre Deus, que esse é o núcleo que a gente alcançou, é o nosso núcleo de verdade, né? Vou mudar um outro detalhe, mas ele continua sendo isso, né? Continua sendo verdade, justiça, bondade, amor, unidade, sentido, Sim. significado e tudo mais, né? Tá? Câmbio. Obrigada, professor. Nada. O Diogo pediu a palavra. Olá, boa tarde. Eu não tenho uma pergunta específica, mas eu tenho somente a divisão de 3 observações que eu fiz no registro, né? Do estudo do Livro dos Espíritos, das questões 1 a 16. Então, eu gostaria de compartilhar os registros que eu fiz. A primeira observação é sobre quem ou o que é Deus, que o professor Mário já está fazendo a colocação, né? Perguntar quem é Deus infere-se tê-lo como uma pessoa, um semelhante superior, o que é impróprio. Questionar que é Deus infere-se numa entidade, uma personalidade, uma figura suprema, a inteligência suprema, a essência do fundamento, ou a substância da substância, conforme o irmão Green relata. A divindade que não somente e tão somente existe, mas o é entre todas e em todas as instâncias. Deus é eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, e nesta língua não há palavras que o defina. Mas se sabe de fato o que Deus não pode deixar de ser. Não há nesse patamar uma completude dos seus atributos. A segunda observação é sobre a questão número 3, quando se fala dos axiomas ou postulados, né? Matematicamente falando, axiomas ou postulados são afirmações que não precisam de provas ou demonstrações para realmente existirem, né? Então, nesse caso, não há provas ou demonstrações da existência de Deus, porque assim o é, né? Assim Deus é, né? Logo, não há efeito sem causa, um axioma das ciências terrenas, né? Assim, portanto, Deus é a causa primeira, né? A causa essencial em essência, podemos dizer até pré-primária. Deus é a causa elementar, fundamental, suprema, pré-primária a todos os efeitos por si só. Deus, dessa forma, né? Diante disso, qual é a causa de tudo o que não é obra do homem, né? E a terceira observação que eu pude realizar do estudo foi sobre a questão número 14. Deus é a resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas? Disse assim: Deus não assume a posição de resultante, porque senão ele seria um efeito, né? Mas sim de gerador, gerenciador do fundamento dos princípios que promovem a resultante. Ou seja,
é o envolvimento integral que constitui a correspondência bionívoca entre Deus e inteligência suprema na perspectiva de pertencimento. É que a gente está indo por partes, né? Quando eu apresento numa reunião só, eu ponho tudo junto, mas daí fica meio atropelado, então a gente está indo devagar. Eu trabalhei, essa linha que eu mostrei para vocês, é uma linha fortemente transcendente, que a gente chama, tá? E desde o início do pensamento religioso, você já tem, em relação à divindade, um pensamento chamado imanente, né? Passa lá pelos estoicos, passa por Pelágio, por uma série de outros pensadores, e talvez alcance lá Spinoza, por exemplo. Então a gente provavelmente na próxima ou na outra a gente vai trabalhar, e eu acho que faz aí o que o Diogo colocou, uma grande complementação, tá? Acho que isso aí vale a pena que a gente discuta. O Spinoza, ele chega até um outro grande pensador, que a gente tem que, é difícil, mas a gente tem que um dia encarar, que era um cara chamado Alfred North Whitehead. Whitehead foi professor e depois foi coautor com Bertrand Russell de um livro chamado Princípio da Matemática, e depois ele desenvolve uma coisa chamada filosofia do processo. E a ideia de processo, do mundo como processo, se aproxima muito do entendimento, não é exatamente igual, mas se aproxima muito do entendimento que o irmão Green desenvolveu nos últimos anos. Depois alguns pensadores pegaram e criaram uma teologia do processo, se aproximando um pouco do protestantismo. Não é exatamente o que a gente pensa, mas assim, é um exemplo típico de alguém que trabalha imanência, né? E aí ajuda a entender isso, da causa, e o que você colocou, né? Ele não é resultante, mas se tem um complexo auto-organizado, né? Onde você colocaria a divindade. E ele coloca uma coisa que a gente, só para provocar, turma, nem vamos discutir hoje, né? Ele coloca que em alguns aspectos Deus evolui. E por quê? Porque ele evolui conosco. É uma parte bonita, dá para dar uma boa discussão filosófica, tá? Não é no sentido de imutável, né? Mas se eu cresço e amplio minha consciência, eu, de certa forma, ampliaria a consciência divina. Isso a gente discute depois aí, né? Camilo. Obrigado. Obrigado você. O Marco Tavares pediu a palavra. Boa tarde a todos. Professor Mário, professor Rui, eu só queria dividir com vocês, nós estamos discutindo aí a evolução, né, do conhecimento sobre Deus, da nossa capacidade de conhecer Deus. Eu trabalho com surdos nas quartas-feiras, eu criei um GEM com pessoas surdas, e tenho trabalhado com eles basicamente os princípios. Comecei com Deus, o primeiro princípio, e venho trabalhando, já tem uns 2 meses que eu estou trabalhando com eles. E agora nós partimos para o segundo princípio, Jesus, e essa semana um deles veio conversar comigo, que chamou a atenção, pediu a palavra para falar. Eu não sei se vocês sabem, mas os signos, né, da língua é bem diferente do português. Eles trabalham basicamente com signos e códigos e formam sua sinalização, vamos dizer assim. E a sinalização, o sinal que representa Deus, o entendimento do que é Deus, é esse sinal. Ele aponta o dedo indicador para o céu. Então, quando faz esse sinal, nós estamos falando Deus em Libras. Não pode ser unidade? Mas ele aponta a unidade 1 para os céus. Tem um quadro famoso do Da Vinci, né? Que é essa posição, apontando para o céu. É exatamente daí que vem esse sinal. E aí ele veio falar comigo assim: Marco, agora ficou confuso para mim, porque não está lá. Não está lá o Deus. Aí eu tentei conversar com ele, ele falou assim: agora fica difícil, porque o signo, o significante já não é mais tão possível dentro desse signo para mim. Eu vou utilizá-lo enquanto a gente está trabalhando. Não tem o outro, né? Pode fazer apontar para si. Você pode trabalhar em imanência. Mas aí é eu, né? Imanência.
Aí eu falei para ele assim, que é preciso da gente repensar esses signos, até porque 6% da população brasileira utiliza a língua, né? E aí nós precisamos repensar alguns conceitos, assim, educado e moral é o mesmo sinal, tá? Para você ter uma ideia. E aí eu achei interessante, queria dividir isso com vocês, é que eu acho que para ele fez concepção dessa modificação de entendimento do que é Deus e do Deus. Não sei se vocês reparam, eu quando viajo, assim, por questão de hábito, né, eu vou das igrejas, né, e claro, a riqueza é fantástica, você vê um montão de coisa, mas você vê como aí, ó, o símbolo confundido, né, raramente você vê o Deus Pai representado, e você vê como há uma confusão de símbolo, veja, né, entre Deus e Jesus. Veja a dificuldade que a pessoa tem de fazer voos mais altos a respeito da divindade, se ela resume Deus a uma pessoa, por mais fantástica que seja Jesus, digamos assim, né? Aí é o teu exemplo, né? A confusão de símbolo, né? Parte do cristianismo, infelizmente, atrelou tão fortemente a ideia de Deus com a ideia de Jesus, que nos dois sentidos, né? Desvaloriza Jesus, porque se ele é Deus, então para ele tudo foi fácil, né? Óbvio, né? Tira dele a questão da referência, porque se ele é Deus, como é que eu vou tê-lo como referência? E ao mesmo tempo ancora Deus numa pessoa, né? Dificulta que eu amplie, enfim, o entendimento que eu posso ter da divindade, né? Eu não sei se vocês sentem, quando lidam com os coordenados e tudo mais, que são dificuldades que, quando vocês começam a falar sobre Deus imanente a primeira vez, vocês não sentem que o desespero de algumas pessoas, porque ele acha que tem que substituir na hora, né? E para ele, só um Deus pessoal que segura a sua mão e que está a seu lado, de fato, o ampara. Então, quando eu trabalho a ideia de Deus imanente, alguns se sentem perdidos como se tivesse abandonado, né? E até que a gente consiga trabalhar a ideia que Deus imanente está tão mais próximo do que o Deus transcendente, que nunca vai deixar de estar dentro dele, ou nele, no sentido da presença, digamos assim, que entre aspas, né, vamos usar entre aspas, estaria mais protegido do que se Deus fosse imanente, leva um tempo, né? E esse ato de transição a gente tem que tomar cuidado, até para a pessoa não ficar sem chão, não ficar desamparada, né? A gente tem que ter o desafio de propor, repensar alguns conceitos, mas ao mesmo tempo tem que estar presente e tomando cuidado, né? Eu conto sempre, vocês talvez já tenham ouvido, mas é porque me marcou muito na minha vida profissional em relação ao conceito de Deus. Eu acho que eu já contei, se alguém já ouviu, eu peço desculpas. Era em relação a um pai que tinha um filho com, acho que era leucemia, se não me engano, e ele tinha uma confiança absoluta que Deus iria salvar o seu filho. Deus iria proteger ele, que seu filho iria sobreviver e que as coisas seriam resolvidas pela graça de Deus, pela intervenção desse Deus transcendente. O tempo vai passando, a criança vai ficando cada vez mais fraca, até que ela desencarna, por exemplo, né? Então, você veja, né? Essa pessoa, ela está diante de uma bifurcação, né? Alguns persistindo nesse conceito do Deus que interfere e faz o milagre, entre aspas, e salva a criança, e de repente não salvou. Alguns abandonam completamente o conceito de Deus e passam a dizer que são ateus, por exemplo, né? Outros usam essa oportunidade e ressignificam o conhecimento e o entendimento que tem de Deus, né? Deus está presente, não salvou meu filho como eu imaginei, mas porque a visão que eu tinha de Deus era uma visão incompleta. E na vida não é só esse senhor, mas outras pessoas, a gente conversa, né, no gabinete, em outros locais, passaram por esses momentos de bifurcação da sua existência que ou eles têm facilidade ou habilidade, né, maleabilidade para reformular o conceito de Deus, ou eles quebram, né, aquela visão dogmática porque não conseguiu explicar ou não fez aquilo que eles achavam que era o mais adequado, né? A Denise pediu a palavra. Boa tarde, professor Mário, professor Rui, né? Fazendo as leituras indicadas na aula passada,
né? E chegando à conclusão que as nossas faculdades são limitadas para entender a natureza íntima de Deus, fiquei pensando que, em primeiro lugar, nós devemos nos esforçar para compreender e nos conscientizarmos sobre a nossa verdadeira natureza íntima. A nossa natureza íntima, ela é formada pelo conjunto de encarnações dentro das suas multiplicidades de experiências, finalidades, reciprocidades de sentimentos que vão nos enlaçando uns com os outros de forma harmônica ou, muitas vezes, não harmônica, né, em desarmonia, e nós vamos vivenciando esse conjunto. E eu fico me perguntando, quanto dessas experiências nós realmente conseguimos assimilar diante da disponibilidade de doações, tanto no polissistema material quanto no espiritual, que é concedido realmente pelo Criador. Então, quanto realmente nós conhecemos da nossa natureza íntima? Se eu não tenho ainda a lucidez da minha natureza íntima, como que eu posso ter a pretensão de me achar preparada para entender a natureza íntima do Criador e ainda tentar definir o que é Deus? Então, né, eu acho que tem que ser assim, com humildade e sabendo que sempre o conceito de Deus que eu vou ter é sempre o conceito possível a mim nesse momento que eu estou vivenciando. Daqui a um ano, o conceito de Deus meu vai ser diferente. É sempre o conceito possível. Aquilo que eu usei, né? Que conceito que você tem de justiça? Depende do momento que você está vivendo e sempre vai ser o entendimento possível, né? A doutrina é evolutiva. Ela sabe tranquilamente que eu não vou alcançar o conceito de Deus, né? Mesmo porque talvez não exista o conceito de Deus. Mas há, dentro daquela ideia, aproximações sucessivas à ideia do núcleo, né? Então eu vou me aproximando, puxa, eu alcancei um núcleo de entendimento, de verdade sobre Deus, vou cultivando aquilo e vou tentando ampliar na medida que eu vou vivendo. E provavelmente tem alguns conceitos, alguns entendimentos que eu vou ter que abandonar. Quando o irmão Green trabalhou Deus imanente, alguns chegaram e disseram, então vamos abandonar, Deus não é transcendente? Não, não é isso que o irmão Green está falando, né? Quando ele está trabalhando a ideia do... Ele trabalhou durante muitos anos, depois parou um pouquinho, ele trabalhou Deus interior. Depois parou um pouco e voltou e trabalhou depois a ideia de Deus imanente. Ele está ampliando simplesmente o entendimento que a gente tem de Deus e o conceito que a gente tem. Então sempre eu acho que é um desafio, sabendo que vou preservar o núcleo do entendimento que eu alcancei e estou aberto para criticar e ir ampliando, tá? Mas Deus, de maneira nenhuma, é um conceito distante, ou que está ausente, ou que a gente tem incapacidade de entender. Se a gente tivesse incapacidade de entender Deus, a gente não poderia ser religioso, né? Acho que o núcleo essencial do processo religioso, que é o sentido, o significado da existência, a grande resposta é Deus. Tá? Então, se eu não tivesse alcançado, eu não teria alcançado o sentido, o significado da vida, e por consequência eu não seria religioso, na realidade eu nem poderia estar aqui, né? Eu sempre tenho, lembra dos passos de Laetore, lá na Tanzânia, daquele, talvez o pai e o filho, a mãe e a filha, não sei, o filho caminhando, tem um sentido, lembra que eu trabalhei nesse sentido, significado, direção, essa coisa toda, então sempre tem, mas sempre é o que eu estou alcançando. Por que a doutrina enfatiza o autoconhecimento? Quanto mais eu me conhecer, eu não vou encontrar Deus como se fosse um homenzinho dentro de mim, não é essa a ideia da imanência, né? Mas vou encontrar Deus como um vetor da minha existência, né? A gente vai trabalhar mais tarde a diferença entre necessário e contingente. Tudo que existe, ele é contingente. Ele existe, mas poderia não existir. Nesse sentido, a causa da minha existência é Deus, causa primeira de tudo que existe, né? Então, quando eu me conheço, eu vou descobrindo aos poucos esse vetor que sinaliza, que vetoriza a minha existência. Ajuda eu a entender de onde vim, né, a origem e a causa, ou seja, há um significado e um sentido para a minha existência, e permite que a esse vetor de sentido e significado da minha existência eu acrescente o que eu entendo que é o sentido e o significado da minha existência aqui e agora. É o possível? É. Amanhã eu vou reformular, vou fazer novos projetos, né? Desencarno, o polissistema espiritual é um outro entendimento e assim por diante. Mas sempre trabalhando sentido e significado, de acordo com o meu alcance, para poder ficar vivendo
e fazer a expressão da pessoa religiosa. Né? Eu acho que isso que é importante que a gente faça. Câmbio? Obrigada. Obrigado a vocês. Mais alguma pergunta? Acho que não temos mais perguntas, Mário. Tranquilo. Gosto de ver os rostos aqui e tal. Ui, vamos pedir para todo mundo pôr a imagem, né? Pelo menos eu vou. Para quem faz a palestra, vocês fazem palestra. A pior coisa de fazer a palestra é não ver se o cara ri, se fica bravo, se balança a cabeça, se concorda ou não concorda com você, né? Se xinga a tua mãe, aquela coisa toda. Acho que isso aí é importante, a gente fica feliz de ver, né? Então, turma, deem uma pensada, né? Deem uma pensada, pesquisem aqueles termos, até esqueci outro que vocês levantaram muito bem, procurem o que é ateu e procurem o que é agnóstico também para a gente entender dentro desse, é como se fosse um vocabulário básico teológico, que se a gente não se situar, fica uma bagunça, uma confusão. Aí se puderem dar uma olhadinha nisso, eu acho que vale a pena, tá? E vocês não me contaram quantas vezes tem a palavra Criador no Livro dos Espíritos, na Gênese e na Obras Póstumas. Eu estou esperando, hein? Tá? Põe lá o contador e busquem lá. Ele fala em criação. Eu queria saber quantas vezes ele fala em Criador. E por que esse número? Vejam que é interessante. Se não é uma provocação para a gente trabalhar a causa mais do que criação. Tá? Feito, turma. Obrigado aí por tudo. Obrigado pela paciência. E conversamos na próxima semana daí, tá? Obrigado, Mário. Até a próxima. Obrigado, turma. Um abração para vocês. Tudo de bom. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigada.